Nós tivemos um probleminha técnico, caiu a conexão, coisas da internet, né, gente? Mas continuando. Então, vamos fazer a nossa parte em relação à dengue. Não deixar água parada, tampar as caixas d'água, limpar as calhas das casas. Por quê? Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta o outro fazer e a gente não. Né? E falando em dengue, Ayane, que seria um ótimo tema para a redação do Enem. Pois é, Bárbara, o Enem está chegando e os estudantes começam a ficar na euforia, né? Porque é um exame muito importante, é a principal porta de entrada para várias universidades públicas e privadas do Brasil. Eu conversei com a professora Caroline e ela deu várias dicas para o dia da prova. Vamos ver as dicas dela. Hoje eu separei 5 dicas importantes para o dia da prova do Enem, para que dê tudo certo na hora do seu exame. A primeira dica é dormir cedo. Você tem que ter pelo menos 8 horas de sono para você estar descansado para fazer uma boa prova. Então, nada de balada antes da prova, no dia anterior, e nada de chat de conversa no computador até altas horas da madrugada. Dormir 8 horas é importante. Não estudar antes da prova, horas antes da prova, porque isso vai acabar te deixando estressado. Então, não estude algumas horas antes. Programar com antecedência o meio de transporte que vai te levar até o local do exame. Se você vai de carro, se você vai de ônibus, porque é importante que você chegue pelo menos meia hora antes da prova começar. Assim você vai ficar tranquilo e não vai ficar naquela correria que alguns alunos ficam no dia da prova. A quarta dica é levar toda a documentação, né? O RG, né, que é a identidade, o cartão de inscrição, o questionário socioeconômico, porque se você não levar esses documentos, você vai ser impedido de fazer o exame. Então se liga. A outra dica é levar as canetas esferográficas, né? Muita gente erra isso também. A caneta esferográfica é preta e tem que ter corpo transparente. Leve de 2 a 3 canetas, porque se não falhar você tem outras de reserva. E a última dica é a respeito da alimentação. Faça uma alimentação leve, né, saudável, nada que te dê alergia, que te dê uma indigestão na hora da prova. Como então coisas bem leves e o vestuário também é importante. Você se vestir com roupas que te deixem bem confortável. E não esqueça de levar água e chocolate para dar aquela energia no final da prova. Boa sorte! Pois é, gente, e esse ano o Enem vai acontecer em 2 domingos. Ocorreram algumas mudanças e uma delas foi essa, quebrar o exame para 2 domingos seguidos, não sendo mais em um único final de semana. Mas, Ayane, além dessa questão e dessa mudança, né, de passar para 2 domingos, teve alguma outra mudança para essa edição? Sim, Rafa, esse ano o exame não serve mais como certificado do ensino médio, como era nos anos anteriores. Essa função passa a ser do Enseja, que também é aplicado pelo INEP, né? Teve muitos inscritos, Ayane, esse ano? Bárbara, esse ano foram 7 milhões de inscritos, né? Então vamos aguardar e vamos ver como vai acontecer, se não vai ter nenhum problema como aconteceram nos outros anos. E no nosso site e na nossa página no Facebook, o Foca, tem um vídeo com mais dicas de como proceder no dia da prova, o que levar para se alimentar. E falando nisso, Paulo, em alimentação, você acha que churros e coxinhas seria uma boa para antes do Enem? Olha, Ayane, não é recomendável, mas para quem gosta, depois é uma ótima opção. Até eu encararia. Tanto que a reportagem que eu fiz foi sobre o primeiro festival de churros e coxinhas de Juiz de Fora. E o evento aconteceu a primeira vez em Juiz de Fora. Ele já vem de São Paulo. E foi um evento super requisitado, porque o primeiro evento foi de churros. Foi no primeiro aniversário do Shopping Jardim Norte. E esse evento ele contou com várias gostosuras, né? A coxinha e também os churros. E agora fica aí com o vídeo que é de dar água na boca para vocês. Gente, se permite sair dirigir no fim de semana. Mas se for pra ficar com aquele peso na consciência, eu preferia ficar com aquela coisa gostosa. Pois então, viemos até o estacionamento do Shopping Jardim Norte para poder conferir o primeiro festival de 2 comidas queridinhas do brasileiro. Pois é, ficou com dúvida? Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te mostrar essas 2 opções que é de dar água na boca. Ela está na padaria, no boteco, nas festas de aniversário. Sabe de quem que eu estou falando? Pois então, é a coxinha, uma comida deliciosa que quase todo mundo gosta. Ela sempre será a melhor opção nos cardápios, seja pelo formato tradicional ou até acrescentada em menus de pizza ou fondue. Seja no inverno, verão, outono ou primavera, ela é estrela de qualquer estabelecimento, independente da sua origem. Estudiosos da culinária brasileira relatam que a coxinha veio como alternativa econômica para as coxas de frango, na qual eram vendidas nas portas das fábricas paulistanas. O sucesso da receita foi tão grande que logo caiu no gosto dos brasileiros.
Uma outra comida que é uma das queridinhas do brasileiro e que fez parte do primeiro festival em Juiz de Fora pode ser vista em vários carrinhos espalhados pela cidade. Sabe de quem que eu estou falando? Pois então é o churros. É um doce que marcou a infância de muita gente. E se antes a receita era apenas uma massa fina frita envolta em açúcar com canela e recheada de caldas de doce de leite e chocolate, o jogo virou e novas versões ganharam ainda mais recheio. Depois de ver todas as delícias, a Clara não conseguia resistir e tinha que provar. E olha, uma delícia. Bom, o evento contou com todas essas gostosuras e teve participação dos expositores, foram todos de outras cidades, né? E inclusive foi um evento muito requisitado pela população e todos os alimentos eles foram um pouco diversificados, porque além do tradicional vieram os gourmetizados e isso chamou muito o público aqui de Juiz de Fora. Mas, ô Paulo, a gente viu ali naquele vídeo que tinha churros de todo jeito, coxinha de todo jeito, né? Eu fiquei sabendo também que tinha aí o tradicional, mas que tinha lá o recheio de coisas mais elaboradas, e coxinha também, até de costela tinha. E o que a gente quer saber mesmo, na verdade, é o preço. A gente tá acostumado a pagar aí na rua um churros comum, né, gente? Doce de leite, todo mundo gosta, faixa aí de 3, 4 reais. Lá tava mais ou menos desse jeito também, ou o negócio tava outro nível? Então, Rafaela, o preço é bem diversificado, primeiro porque o trabalho desse festival é justamente tentar sair um pouco dessa questão tradicional e tentar trabalhar os produtos mais gourmetizados. E esses produtos eles variaram entre 10 a 15 reais, o que também facilitou para o visitante, porque ele pôde escolher ali o ingrediente. Tanto que os mais requisitados foi o recheio de leite ninho e também de Nutella. Então foi um festival de dar água na boca, todo mundo se divertiu e além também de contar com o evento para poder estar encontrando amigos, familiares. Então o evento também contou com uma boa música, então foi super bacana. O Brasil tem festival de tudo, né? Sim. Festival de cerveja, festival de comida, agora de coxinha. Acho que a gente podia dar uma ideia pro pessoal que tá em casa assistindo a gente, postar lá no nosso Facebook que tipo de festival vocês gostariam de tivesse aqui em Juiz de Fora. Não sei, eu gostaria muito do festival de brigadeiro, acho que seria muito bacana. Verdade, Bárbara. Pois é, você que ficou aí, tem esse intuito, vai na nossa página no Foca e dê sua opinião sobre esse festival, né, que, querendo ou não, é uma oportunidade muito grande para Juiz de Fora. E encerramos aqui, então, nosso primeiro bloco. E não desligue, que na próxima bloco tem muito mais. Tchau, gente. Oi, gente, boa noite. Está começando o segundo bloco da nossa Web TV Facom. Nós somos a Mídia 4UP. Eu sou Bruno Gando, ele é o Gustavo Godinho, Luana Almeida e o Arthur Lincoln. Nós vamos trazer para vocês mais algumas informações, outras discussões de matérias e vídeos que nós preparamos para todos vocês. E a primeira matéria, que eu mesmo fui lá no evento, fui cobrir, fala um pouquinho dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil. Então, assim, o feriado muita gente aproveitou para descansar, para viajar, mas o feriado do dia 12 aqui em Juiz de Fora também foi um momento de celebração, de confraternização de todas as pessoas e de todos os fiéis católicos. Então, acompanhe o vídeo. Desde a aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, em 1717, muitas são as manifestações de fé em devoção à santa. Curas, libertações e bênçãos são inúmeros milagres e acontecimentos atribuídos àquela que é considerada pelos católicos padroeira do Brasil. Essa devoção fervorosa em diversas situações é um dos fatores que gera discussões e, consequentemente, a intolerância religiosa na sociedade.
E é isso mesmo, gente. Como a gente viu, né, a celebração estava bem cheia, tinha bastante gente. Durante o evento, os organizadores não conseguiram contabilizar, mas enquanto as pessoas estavam chegando, enquanto o pessoal estava ali na concentração, o número estimado de pessoas que estavam no estacionamento do shopping foi de aproximadamente 5.000 pessoas. Então deu para ver que mesmo com 36 graus que estava fazendo no dia, as pessoas se animaram, foram, participaram. E o que é interessante a gente ver com essa questão, né, das matérias e também de todos os vídeos é que mesmo hoje numa sociedade cheia de tanta tecnologia, cheia de tanta ciência, as pessoas ainda recorrem à fé, as pessoas ainda recorrem aos milagres e acreditam nisso. Isso é interessante da gente discutir e também trazer para o nosso dia a dia. E diante de uma manifestação de fé dessas, a gente acompanhou essa que aconteceu em Juiz de Fora, mas a gente sabe que aconteceu em todo o Brasil. A gente sabe que isso também abre brecha, né, para muitas outras discussões, como é o caso também, que a gente pode citar, de intolerância religiosa também. Essas manifestações, esses eventos religiosos são importantes. A ONU divulgou esse ano, Bruna, e você que está aí assistindo a gente, um relatório dizendo que cresceu o número de casos de intolerância religiosa. Por exemplo, em 2014 foram 149 casos. Já em 2015 subiu para 223. Então não só esse evento, mas como outros de várias outras religiões são importantes para reforçar a liberdade que cada um tem que ter. E falando desse evento que marca o mês de outubro, né, tem uma outra campanha também que marca esse mês, que é a campanha de Outubro Rosa. Eu conversei com meninos, mulheres do grupo Vitoriosas, que vão falar um pouquinho pra gente sobre a experiência que elas tiveram, e você pode assistir no vídeo agora. Eu me sinto vitoriosa porque o câncer aconteceu na minha vida. E depois dele eu venço a cada dia. A gente mata um leão a cada dia e a cada dia a gente vence um pouquinho. Eu descobri o câncer, gente, foi através de um banho. Eu estava tomando banho, passando a mão, passando sabonete, aí eu senti um caroço. Eu corri, eu fui imediatamente. Eu me considero vitoriosa porque eu não tive medo do câncer. Eu lutei contra ele com o remédio, tratamento, a quimioterapia e com a ajuda da família, né? Que meu marido, meus filhos. E com isso, graças a Deus, estamos aqui. 8 meses de quimio, 4 meses de rádio, mas graças a Deus ele me deu o dom, a oportunidade de continuar vivendo bem. Com o apoio dos familiares, dos amigos, isso é muito importante. A presença de todos eles no nosso lado. O câncer tem cura. Ele tem que ser descoberto no início. Gente, não esconde, não tenha medo. É doloroso, é difícil o tratamento, mas tá aí. Estamos aqui, gente, estamos bem, graças a Deus. Então esse foi o vídeo dessas mulheres do grupo Vitoriosas. Elas contaram um pouquinho da experiência que elas tiveram. E é importante essa conscientização para a prevenção do câncer de mama, porque é isso que a campanha Outubro Rosa quer trazer, quer divulgar, é a importância da prevenção do câncer de mama. É até interessante, né, Luana, porque essas mulheres que passam pelo procedimento, elas sofrem muito dessa autoestima depois disso, é uma coisa que impacta realmente. E geralmente a gente tem visto ações muito bonitas nesse quesito. Eu vejo assim, a gente pode citar, por exemplo, até estava começando, tatuadores que têm feito um projeto muito lindo, que é depois que acontece a cirurgia fica uma cicatriz e eles têm feito tatuagem por cima para que a mulher se sinta mais acolhida, que ela não tenha a cicatriz e ache que isso realmente está impactando. Não só isso, né, mas também alguns médicos têm dado próteses ou até dado descontos, assim, dependendo do quesito. Para cirurgias, né, para as mulheres que fizeram retirada da mama por completo, onde a mulher teria que passar por isso. Então até é muito bonito ver esse tipo de ação acontecendo. E assim, vai de encontro, né? Por mais que seja reuniões de 15 dias, a gente tem a possibilidade dessas mulheres que precisam de um apoio, precisam se encontrar, precisam ter um porto seguro, de estar dentro das contas, fazer parte disso, vivenciar isso, dividir sua dor e crescer junto e estar sempre bem, né?
É isso mesmo, Arthur. E elas têm esse encontro, qualquer pessoa que estiver passando por esse tratamento pode participar também. É bastante interessante falar que é aberto. Mudando um pouco de quesito, assim, a gente vai falar um pouco mais de utilidade pública, trazer um tema que às vezes é desagradável para quem está vendo, provavelmente impactou para todo mundo, assim como impactou para mim e para o pessoal aqui. Eu vou falar do aumento da passagem do ônibus. Fui na rua conferir o que o pessoal está achando disso. O aumento de 12% na passagem vem castigando a população de Juiz de Fora. Durante 4 anos seguidos, a passagem sofreu um reajuste sempre para maior. Sendo assim, a população já não entende de onde vêm as melhorias e por que tanto dinheiro é pago e nada é visto. Então, eu acho que a questão principal, o problema principal nem é o aumento da passagem, mas sim é o estado dos ônibus, porque tem cidades de porte menor do que Juiz de Fora que a passagem é bem mais elevada. Então, para mim, o problema não é esse, mas a qualidade, porque foi feita uma nova licitação, teve uma frota nova disponibilizada com Wi-Fi e várias outras promessas, e que a gente não vê isso. O transporte público da cidade é péssimo e o preço aumenta, então isso não condiz. Então eu acho que o principal é isso, que aumenta a passagem, aumenta, mas que aumenta também a qualidade dos ônibus. Eu acho que o aumento da passagem é indevido, porque a tarifa de 3,10 não condiz com a condição dos ônibus. O serviço de Wi-Fi foi disponibilizado há algum tempo na cidade, ele funciona com vários problemas, é muito difícil conseguir usar. E também o transporte sucateado. Então, gente, vocês conferiram no vídeo, realmente é uma insatisfação que ela está crescente, as pessoas têm passado por uma dificuldade. Eu estava conversando com o Gustavo e é uma coisa que foi oficializada e teve um debate intenso, né? O Gustavo foi na Câmara, estava presente na reunião onde foi aprovado. Arthur, eu acho até legal a gente pegar esse gancho do vídeo das pessoas insatisfeitas com o aumento da passagem, da gente entrar no diário oficial do município, se a gente for pegar realmente o decreto e ler o texto que fala no decreto. Eu vou até ler aqui para vocês que está escrito lá, ele fala assim: a atualização do preço da passagem é o único meio capaz de assegurar a continuidade, boa qualidade dos serviços públicos prestados aos usuários e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. O que me chama bastante atenção aqui nesse texto é justamente essa parte aqui, essa frase aqui, boa qualidade dos serviços públicos. A gente vê aqui no vídeo, a gente viu ali a insatisfação dos estudantes, e eu acho que não parte só dos estudantes, mas também dos trabalhadores e também qualquer outra pessoa que faça o uso do transporte público, né? E eu acho que a gente tem que deixar isso claro. E eu acho legal o que você citou, eu acompanhei lá na Câmara Municipal a audiência que foi apresentada a planilha de gastos para comprovar, né, para mostrar por que a Prefeitura teve que fazer esse aumento da passagem de ano. E você até comentou comigo um pouco antes desse reajuste que já tem mais de 3 anos, 4 anos seguidos. Está tendo reajuste. Esse ano foi o reajuste maior, foi um reajuste de 35 centavos. Historicamente é um dos maiores que a gente tem. 11%, é um número bem representativo, né, Gustavo? Então, vale só a gente lembrar pro pessoal de casa, né, assim, para quem não tá ainda sabendo da notícia, é que a passagem ela tava 2,75, né, e agora ela tá para 3,10. Então esse aumento aí que o Arthur falou, realmente ele tá pesando no bolso da população de Juiz de Fora. E falando na audiência que teve lá na Câmara, o secretário de Transporte de Juiz de Fora, né, o senhor Rodrigo Tortoriello, ele apresentou o balanço, né, da planilha, igual eu estava falando aqui agora há pouco, e ele disse que não somente aumento do combustível foi um dos motivos para ter esse ganho na passagem, né? Ele falou também que... Historicamente já tem 3 anos que eles têm os mesmos motivos para justificar o reajuste. E ele falou também que, além disso, o gasto dos funcionários pesa muito para esse aumento, né? Então a gente fica pensando assim, será que o cidadão que tem que sofrer com isso? Aí eu deixo esse questionamento aí para vocês, e vocês podem estar respondendo na nossa página também no Facebook. E eu acho que, só para a gente fugir agora, vamos trazer um tema um pouquinho mais leve, para a gente descontrair um pouquinho, trazer um tema do esporte. Eu não sei se vocês sabem, nesse último sábado, dia 14, começou a Superliga Masculina de Vôlei. E o time daqui de Juiz de Fora, o JF Vôlei, estreou no ginásio aqui da UFJF, né? Lá na Faculdade de Educação Física, e enfrentou o Minas Tênis Clube. A gente vai passar agora um videozinho, só pra gente exemplificar um pouquinho do jogo e resumir um pouquinho como foi o jogo. O jogo de gigantes era bola para cá e altura para lá.
JF Vôlei e Minas Tênis Clube se enfrentaram pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, marcando o primeiro clássico mineiro em Juiz de Fora. Quem levou a melhor foi o time do Minas por 3-1. Apesar da derrota, até o time de Juiz de Fora aplaudiu o rival. Além disso, a torcida vibrou. Eu disse, vibrou de verdade a cada ponto. E vocês puderam ver, né, que o apoio da torcida no jogo foi muito importante para o JF Vôlei. O que a gente observa aqui em Juiz de Fora é que mesmo o time sendo relativamente novo, ele já tem ganhado, assim, ele já tem caído nas graças, assim, da população mesmo. O que a gente pode ver também, o que a gente pesquisou aqui eu junto com o Gustavo, a gente estava fazendo um levantamento, é que aqui na cidade, entre patrocinadores e apoiadores, o JF Vôlei, ele conta com 26 empresas. Então a gente vê que a cidade está acreditando no time, então isso também é muito importante. E o time também tem devolvido isso para a torcida, né? O time recentemente fez uma campanha para que os torcedores ajudassem a construir o layout da camisa. A gente vê que isso é muito importante. Em breve vai ser lançado um programa de sócio-torcedor, o que é de fato muito bacana e que traz a população, né, para dentro das quadras. Então a gente fica aí aguardando, né, os próximos jogos, os próximos duelos. Só para representar o que a Bruna falou em números, na temporada, ela falou que o time é novo e já obtém resultados importantes. Na temporada de 2016-2017, realizada no ano passado, o JF Vôlei ficou na sétima colocação, e esse foi o melhor resultado na história do time. E o Minas, que enfrentou o JF Vôlei aqui em Juiz de Fora, ficou em 6º colocado. Isso, para vocês terem uma ideia, eles se classificaram para a fase final, pela quarta de final da Superliga Masculina de Vôlei. E isso, para quem não sabe, é muito importante para os times pequenos, principalmente aqui para Juiz de Fora, que é uma cidade menor, tirando São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades que têm times com representatividade na Superliga, né? Então, só para deixar claro isso, o time novo, mas que obteve resultados importantes, e isso foi graças à parceria com o Sada Cruzeiro, né, Bruna? Isso mesmo, o Sada Cruzeiro manteve a parceria para essa temporada, emprestando jogadores para o JF Vôlei, e a gente lembra para todo mundo que está aí nos acompanhando que o próximo jogo do JF Vôlei é agora no próximo sábado, dia 21, às 11 horas, contra o Montes Claros, no ginásio Tancredo Neves. Então esse bloco fica por aqui e não deixe de nos acompanhar, que daqui a pouquinho está vindo mais notícias. Olá, boa noite. Meu nome é Nicole Quintão, nós somos o Manda News. Eu estou aqui com os meus amigos Giara Franco, Laura Kronbauer e Caio Gonzaga. Bom, nós estamos de volta, né, no terceiro bloco aqui da Web TV Facom, e a nossa primeira matéria é sobre uma curiosidade sobre a minha cidade, na verdade. A minha matéria foi sobre a minha cidade, que é Espera Feliz. É uma cidade que pouca gente conhece. E esse nome curioso, né, é um nome que todo mundo, quando eu falo, mas todo mundo lá espera feliz, alguma coisa, uma piadinha dessa, né? Mas há algo um pouco mais curioso lá, na verdade. A cidade, ela tá em torno, né, ela nasceu, assim, cresceu, porque o trem foi para lá. Então esse meio de transporte é o que habita o imaginário de todas as pessoas com quem eu conversei. Todo mundo tem recordações muito boas desse meio de transporte, de dizer que era muito gostoso viajar de trem, que infelizmente hoje é um pouco mais difícil isso, né, e tudo. E só que o mais curioso do que o nome é que existe lá um monumento que não tem muito a ver com essa história, que talvez faria mais sentido é que um trem tivesse lá, né, uma réplica, um vagão, mas não. E o vídeo que vocês vão ver agora vai contar para vocês que monumento é esse. Ei pessoal, tudo bem? Olha só, para quem é de Espera Feliz, é muito comum ouvir o seguinte: ah, lá na sua cidade as pessoas esperam felizes? Isso é verdade mesmo. Aqui as pessoas são bastante hospitaleiras, gostam de receber os parentes que são de fora, as pessoas que não são daqui, para conhecer a cidade, que tem bastante lugar legal para conhecer, pontos turísticos, cachoeira, enfim, aqui é uma cidade de muita beleza natural. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas daqui não esperavam muito não. Aqui na área de lazer da cidade, a gente tem uma coisa bem curiosa.
Aqui em Espera Feliz não tem aeroporto, não tem nenhuma base da aeronáutica ou algo assim, mas aqui tem um avião da Força Aérea. Viu ele aí? Esse avião, ele não pousou aqui não. Ele veio trazido, é um avião que veio de carro. Ele veio, né, numa tentativa de homenagear um mineiro que é Santos Dumont, que na verdade também não tem nada a ver com a cidade, mas é mineiro. Então fica aí a curiosidade, quem quiser vir visitar Espera Feliz, seja bem-vindo. Essa cidade é muito pequena, mas é linda e vai receber vocês de braços abertos. Beijo! Bom, pessoal, vocês viram aí que o que há lá na minha cidade é um avião. A cidade não tem aeroporto, mas tem um avião lá. Isso é um pouco curioso, e o mais curioso é que depois que eu gravei esse vídeo, eu descobri, pessoal, que a placa da homenagem tá errada. Na verdade, está escrito lá, Alberto Santos Drummond. E aí eu fiquei mais preocupada com isso, e a gente entrou em contato com o vereador da cidade, que foi quem trouxe o avião e tudo. E ele deixou claro pra gente que ele vai fazer aí um concerto lá na placa. Eles confundiram os mineiros, quase que eles fazem uma homenagem ao poeta, né? Então é algo que eu achei que era importante trazer para quem tiver curiosidade de ir lá ver esse avião. É bonitinho. E Nicole, eles chegaram a descobrir como que esse avião chegou, já que lá não tem um aeroporto? Então, na verdade, como eu falei no vídeo, ele veio trazido de carro, assim, e foi um movimento. O município gastou uma grana, assim, para trazer, ele foi desmontado, foi trazido em partes, né? Então, isso é uma coisa que, até por esse lado, eu acho que a população não questionou muito. Chegou, todo mundo que vai lá tira foto, mas levam escola, mas eu acho que, assim, fica como uma homenagem a Santos Dumont. E um ponto turístico da cidade também. E aí eu acho que ninguém percebeu essa coisa do Drummond, não, mas aí eu acho que vai consertar, né? Mas, e agora, né, a gente vai falar um pouquinho de um evento aqui na cidade. A Giara trouxe pra gente. Na minha cidade não tem muita coisa pra fazer, Espera Feliz é bem pequeno, mas parece que aqui em Juiz de Fora tem alguns eventos, né, Giara? Pois é, tem gente que acha que Juiz de Fora não tem muita coisa pra fazer, né, Caio? Eu acho que não tem quase nada pra fazer, fico entediado direto. Pois é, mas tem. Como a Bárbara disse no primeiro bloco, no Foca, aqui tem festival de tudo, gente. E um festival que tá rolando agora aqui em Juiz de Fora e que é muito conhecido, é a 17ª edição desse festival, é o JF Sabor. Ele é mais ou menos tipo o comida de boteco, sabe? Os restaurantes participam, restaurantes, bares, ele é mais abrangente. Ele está envolvendo até o fast food, até o Subway está participando dessa edição. Então é muito bacana a gente prestigiar esses eventos e, claro, né, gente, comer, quem não gosta de comer. E os pratos são preparados especialmente para esse tipo de festival? São, sim. São pratos pensados pelos próprios chefes dos restaurantes, bares, tem doceria, tem sorveteria. Então, assim, é bem grande o evento, são mais de 30 restaurantes participantes, cada um com seu prato feito exatamente pro evento, tudo muito exclusivo, confere aí. Tem lugar melhor para falar de Juiz de Fora, senão o coração dela, né, que é o Calçadão, e é onde eu tô agora. E um evento que tem o sabor da cidade e vai até o dia 3 deste mês, até o dia 12 de novembro, é o JF Sabor. Ele conta a história da cidade através dos sabores desde os anos 2000. E esse ano ele vem com um ingrediente, digamos que especial e que todo mundo gosta, a cerveja, uma vez que a cidade se tornou um polo cervejeiro recentemente. Também tem uma novidade, que esse ano tem até fast food participando do evento, pois é, o Subway fez um sanduíche especial esse ano para o JF Sabor e eu vou passar lá para mostrar para vocês como é esse preparo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a sua história com o JF Sabor. Eu participo desde o início, desde acho que 2000 começou, sempre vou em vários lugares, eu gosto. Você acha que é importante assim, para as pessoas conhecerem um pouco mais da culinária? Eu acho, porque aí fica mais fácil, incentiva mais a gente sair, né, conhecer coisas novas e tal. E para Juiz de Fora, você acha que esse evento é importante? Sim, muito importante. Já muda a rotina da cidade, né, que aqui não tem muita
coisa. Tem uma mesa e qual que é, assim, pra você o prato desse ano que mais te cativou? Eu gostei do relicário, as tortinhas lá do relicário, muito boa. E você foi em algum outro restaurante já? Fui no Procopão e ainda você ainda vai participar dos outros, né? Você viu que o tema esse ano é cerveja, né? Você não dispensa. Não. Aqui tem que ter cervejinha, né? Juiz de Fora, só tem isso. Ainda mais agora que é o polo cervejeiro, né? Então, chama o pessoal aí pra participar dos comes e bebes. E aí, galera, vamos aproveitar. Aproveitar que tá muito bom, tá valendo a pena. Pois é, né, gente? Como vocês viram aí, tá valendo a pena participar, então vamos lá dar uma conferida. Como eu disse no vídeo, eu fui no Subway conferir. Eles não deixaram filmar lá, porque é um processo, a gente não pode ir na cozinha. Mas estava uma delícia, eu recomendo todo mundo ir lá. E é interessante porque o Subway não serve cerveja, né, gente? Só que, o que eles pensaram? Eles estão servindo mais o banner e tudo, a propaganda toda, tá no Subway do Alameda, porque todos os ingredientes do sanduíche, ele tem a ver com a cerveja, é tudo casado para combinar com a cerveja. A pessoa vai lá, compra o sanduíche, vai na praça de alimentação e compra a cervejinha. Mas para quem quer também tem em todas as lojas de fast food. É importante isso porque fica mais acessível para todo mundo. Às vezes a pessoa não quer ir num restaurante mais sofisticado, e não, tem bar, tem fast food, tem doceria, tem a tortinha do relicário que ela falou ali que adorou. Então é bem importante para isso. Tem evento para todo mundo, para todas as faixas, né, de idade. Mas você acha, Laura, que tem assim, espaço para criança em Juiz de Fora? Olha, Giara, essa é uma pergunta interessante. Eu busquei tentar responder ela na minha matéria dessa semana. A gente discutiu um pouco como psicóloga, como pedagoga, em relação exatamente sobre essa pergunta. Será que existe espaço para criança na rua hoje, com a violência, com o aumento do número de carros, com a diminuição do tempo, né, disponível dos pais para passar esse tempo com as crianças nas ruas? Eu conversei com 2 pessoas que tiveram experiências diferentes hoje das crianças. Elas brincaram na rua, né? Conviveram com as crianças na rua, com vários tipos de brincadeiras que acredito que nós aqui também tivemos, queimada, pique-bandeira, pique-esconde, e exatamente diferente do que acontece hoje com as crianças. Talvez se vocês, né, repararem, você de casa reparar, você vai perceber que não é tão fácil mais encontrar a criança na rua. Basicamente em espaços que são um pouco mais controlados, como o parquinho. Aqui no próprio campus da UFJF, por exemplo, você consegue encontrar muitas crianças brincando, mas não com a proporção que a gente encontrava na nossa época. Vocês vocês brincaram na época de vocês na rua? Como é que funcionava isso? Sim, eu brincava muito, acho que eu não saía da rua. Assim, rua era... e videogame, mas ficava mais na rua. Mais na rua, né? E vocês, meninas? Meu joelho e minha canela entregam tudo. Era carrinho de rolemã, era bola, era tudo. Todos os tipos de brincadeira. Pra mim também, sempre gostei muito de bicicleta, assim, então tinha que ser na rua, né? E vocês já pararam pra reparar isso na rua? Se vocês percebem se tem crianças, por exemplo, na minha rua, era eu e mais diversas crianças. E hoje, depois, acredito que da minha geração e mais algumas faixas etárias mais pra frente, mas depois disso eu nunca mais vi criança brincando na rua. Você reparou isso, cara? Eu acho que hoje eu vejo realmente menos crianças, né? Eu vejo em lugares mais segmentados, tipo, sei lá, um parquinho, uma coisa assim, bem segmentada mesmo. Sim. Mas de forma ampla, como era quando eu era criança, eu acho que é bem diferente de hoje. Sim, eu acho que, por um lado, também as brincadeiras mudaram. A gente brincava, sei lá, hoje a gente fala assim, vamos brincar de meia, de passar anel. Tem criança que não vai saber o que é. E a gente brincava disso na rua, né? Então eu acho que talvez as brincadeiras mudaram de perfil também. Na matéria, eu procurei escrever basicamente sobre isso, sobre essa questão, e tentei conversar também com pessoas, com uma mãe, que inclusive tem 2 meninas, e ela relatou que ela tenta fazer com que as crianças tenham brincadeiras parecidas com essa, que sejam de formas mais lúdicas e menos tecnológicas. Então fica um convite para vocês conferirem no nosso site, e agora vocês vão conferir a doutora Hilda Micarello, ela é professora aqui da Universidade Federal, doutora em Educação, e ela conversou um pouco com a gente, né, com o nosso site, sobre como que os pais podem levar as brincadeiras que antes a gente tinha na rua para dentro de casa, mas ela deixou uma mensagem importante para você, pai, que não consegue fazer isso com seus filhos. Então, eu penso que aquelas brincadeiras tradicionais, né, que a gente brincava de as Três Marias, de corcutia, são brincadeiras que até é possível levar para dentro de casa. Mas eu acho que o mais interessante
é que os pais pensem em aproveitar os momentos que eles têm disponível para estar com as crianças em lugares abertos, né? Onde tanto os adultos quanto as crianças possam desfrutar um pouco desse convívio com o espaço público, né? Possam ocupar esse espaço público e fazer uso dele para essa vivência sadia do brincar, né? Que é algo importante para a criança, mas é também algo importante para o adulto. Então vocês conferiram, né, a posição dela é super importante. Ao invés de levar essas brincadeiras para dentro de casa, nós precisamos ocupar os espaços públicos, nós precisamos voltar com as crianças para as ruas. E Caio, temos uma polêmica essa semana em relação às crianças. Conta um pouco pra gente. Temos uma polêmica e um assunto até um pouco delicado. A UFJF publicou um vídeo na véspera do feriado, no dia 11, sobre o Dia das Crianças na página e gerou uma grande repercussão nacional, e o vídeo está sendo alvo do Ministério Público Federal, denunciado através de um ofício por um conselheiro tutelar da cidade. No vídeo, o vídeo ele faz parte de um quadro chamado Na Hora do Lanche, que é um quadro que tem na página da UFJF, também no canal no YouTube, que é um quadro mais descontraído, que ele é mais de humor, ele é apresentado por uma drag queen, o feminino, que é o Nino de Barros, que ele é aluno do Instituto de Artes e Design da UFJF. E no vídeo, o Nino ele vai até o Colégio de Aplicação João 23 e ele pergunta para as crianças, interage com as crianças, o que elas gostariam de ganhar de Dia das Crianças. E algumas respondem, eu queria uma Baby Alive, eu queria um brinquedo do Pokémon. E o trecho polêmico do vídeo que está sendo analisado é uma parte que ele fala com as crianças assim, vocês vão ficar aí pensando, né, o que é brinquedo de menino e o que é brinquedo de menino, isso não existe, não é? E uma das crianças fala, isso é preconceito. Aí ele chama a criança para perto dele e fala aqui pra gente o que você acha, então ele é preconceito. E ele em seguida fala, vai, toma família brasileira, em tom de brincadeira. Esse trecho, o Conselho Tutelar recebeu cerca de 13 denúncias de famílias, esse conselheiro Abraão Fernandes, que é o responsável pela denúncia, e ele levou o caso até o Ministério Público Federal. Vamos assistir um pouco do vídeo agora, que ele mostra cenas do trecho do vídeo que está sendo denunciado, cenas do vídeo que o Nino publicou na página dele, se defendendo e rebatendo as críticas, e trechos também que eu gravei na Câmara Municipal sobre a manifestação e na votação que teve na plenária. Eu tô num mar de crianças! Socorro! Gente, vambora, gente, vambora! Chama no barquinho! Tá na hora do quê? O que vocês querem ganhar de Dia das Crianças? Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é... Pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Ele era tão fofinho que eu achei que eu ia desmaiar. Viu? Toma, família brasileira. Vambora, gente. Existe coisa mesmo de menino e coisa de menina? Outra, em momento algum eu tô falando que não existe menino e não existe menina. Lógico que existe, gente, menino e menina, ok? Isso é biologia. O que eu tô falando é que não existe essa questão de gênero em tudo. Em brinquedo, em cor, em roupa, essa binarização, sabe? De coisa de menino e coisa de menina. Isso não existe, as coisas elas não têm gênero. Tudo é pra todo mundo. Tudo é pra seres humanos que pensam. De chacina! A polícia mata preto todo dia! Chega de chacina! A polícia mata preto todo dia! Chega de chacina! A polícia mata preto! Recua, direita, recua! É o poder popular que tá na rua! Recua, direita, recua! É o poder popular que tá na rua! Recua! Vocês puderam conferir no vídeo, então, a fala do feminino às crianças, e a base do argumento da denúncia do Abraão Fernandes, que é o conselheiro, é que o trecho do vídeo ele fere duas coisas. Ele fere o artigo 22 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que cabe aos pais a guarda, o ensino e a educação, e não ao Estado. Tipo assim, os pais têm o direito fundamental de ensinar as crianças o que eles acham que é correto, o que não é, isso é resguardado aos pais. E o vídeo, na opinião dele, fere esse artigo do ECA. E uma outra coisa que também faz base da denúncia é que ele fala do plano de educação municipal, que também fere, que uma parte do plano de educação municipal fala que não se pode ter discussões ou trabalhos de gênero nas escolas da cidade.
Bom, eu assisti o vídeo antes da polêmica, a Laura também assistiu o vídeo antes da polêmica, e a Nicole e a Jara assistiram depois da polêmica que aconteceu. Laura, qual foi a sua percepção quando você assistiu o vídeo lá na quinta-feira, quando ele foi lançado? Num primeiro momento, inclusive, eu assisti junto com a minha mãe. Eu já participei desse programa, ajudei a produzir um tempo atrás, eu sou super fã da equipe e eu percebi que era um tom de humor, foi dessa forma que eu levei e eu me diverti o vídeo inteiro. Inclusive eu percebi que as crianças se divertiram com a participação do Nino na escola. Então, a minha percepção naquele momento, e continua sendo a minha percepção, a minha posição nesse momento foi um vídeo mais como se fosse uma homenagem para as crianças, nesse Dia das Crianças, mas com um tom de humor, que é o que o programa propõe fazer. Jara, você que viu, sabendo de toda a polêmica que estava acontecendo, qual foi a sua percepção? Você foi diferente da Laura? Assim, igual a Nicole, a gente ficou procurando polêmica, né? E assim, cadê a polêmica? Como a gente já foi assistir sabendo que havia uma polêmica, eu comecei assistindo e também achei muito divertido. Só que eu fui já com esse olhar de que tem uma polêmica aqui. E aí, na verdade, o que era polêmica aqui, é o que tem sido dito sobre essa questão de brinquedo de menino e menina, eu achei que talvez o Tom, a família brasileira, seria o que mais talvez causou a polêmica. Mas assim, de verdade, eu tô falando porque eu fui ver já com esse olhar que havia ali alguma coisa. Mas assim, olhando pessoalmente, eu também achei que o vídeo era na verdade uma pessoa que estava vestida para animar as crianças, como acontece numa festa infantil. Pois é, tanto que as crianças choravam, achando que ela era Pablo Vittar e tudo. Pra eles era uma boneca, era um palhaço. Eu não vi polêmica ali, até porque toma é o bordão dela. Sim. Esse negócio da Vai Tomar Família Brasileira, o Abraão até comentou na denúncia dele de que o Nino estava falando com deboche ou desdém a família daquelas crianças e outras famílias que poderiam ser atingidas. Mas você vai poder conferir então a matéria completa, com toda a repercussão, o vídeo, o depoimento do Nino. Ele falou exclusivamente com o Manda News sobre a opinião dele, ele se posicionou. A UF também falou com o Manda News, acessa lá a nossa página, Manda News do FJF, curta, segue a gente. Nas redes sociais, no Facebook, YouTube. E depois conta pra gente o que vocês acharam, beleza? Tchau, tchau. Estamos de volta com o último bloco do Web TV Facom. Eu sou Mayara Afonso, do grupo Tag Notícias, e aqui comigo estão Thaís Mariquito, Yasmin Machado e Isis Bastos. E essa semana eu produzi um artigo de opinião sobre a violência no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas estavam acontecendo uns confrontos lá na favela da Rocinha, e a gente sabe que a violência não acontece só lá. A violência está presente na cidade inteira, com assaltos, arrastões, e eu conversei com umas pessoas e elas disseram as opiniões que elas pensam sobre essa violência. O problema no Rio é um descaso de anos, é uma região esquecida, o poder público não liga, falta de infraestrutura, falta de investimento, o Estado está falido, o município está falido, a polícia faliu, e isso gera uma insegurança enorme na população, atrapalha o turismo da cidade, que é um grande fator econômico do Rio de Janeiro, e a mídia local passa uma coisa e a nacional passa uma coisa que parece 50 vezes pior, que só afasta, só deixa com mais medo, e a população do Rio de Janeiro está cada vez mais jogada. Eu gosto do Rio de Janeiro, a minha cidade natal. Acho mesmo a cidade maravilhosa. Mas hoje em dia eu tenho medo de ir ao Rio por causa da violência, que é muito grande. Eu nem gosto mais de assistir jornal na televisão, porque eu sei que o que eles anunciam não é nem a metade do que acontece. Bom, eu acho que as pessoas que têm medo do Rio de Janeiro estão certas. O que passa no jornal não é nem metade do que está acontecendo. É muita violência, o Rio de Janeiro está muito violento mesmo. Eu, particularmente, tenho uma opinião um pouco assim radical com relação à violência que acontece. Eu, sinceramente, tenho pavor daquela cidade. E agora quero saber o que as minhas colegas pensam a respeito. Então, pra mim, o Rio de Janeiro sempre foi um mito, assim, que é muito perigoso. A minha mãe sempre teve muito medo e ela colocava esse medo em mim. Mas depois que eu comecei a ir lá, eu achei a cidade tranquila, assim. Claro que quando eu presenciei um assalto, até recentemente,
a gente fica meio chocado, mas eu acho que não é aquela coisa que, sabe, o tempo todo, aí você tá andando na rua, você vai ser assaltado, todo dia você sair, você tá correndo risco. Eu acho que eu não fiquei tanto com essa neura na cabeça, sabe? Eu sei que é perigoso, mas eu acho que você não pode ficar pensando nisso também o tempo todo. Você tem que aproveitar as belezas da cidade também. Eu também tinha essa visão que eu custei para conhecer o Rio de Janeiro, já tinha quase 20 anos quando eu fui lá pela primeira vez. Então o que eu via do Rio de Janeiro é que era um lugar muito perigoso mesmo. Minha mãe morria de medo de eu ir para lá, mas eu cheguei a passar um mês no Rio de Janeiro ano passado e já fui outras vezes. Eu sou completamente apaixonada pela cidade, então eu sei que a gente tem que tomar cuidado com o celular, com câmera, não vai ficar dando bobeira na rua, mas assim, um amor muito grande pelo Rio que eu tenho, então... Eu também acho que às vezes a cidade acaba sendo demonizada demais, né? Pela mídia, enfim, que às vezes... Porque na maioria das vezes, quem são essas pessoas violentas, né, retratadas, são o pessoal das periferias, né, os bandidos são o pessoal da periferia. Então, muitas vezes eu acho que isso é mais uma questão até de preconceito, de ignorância, do que de muita violência. De fato, às vezes a violência tem um mandante aí que nem é da região, né, não é quem eles estão pintando que é. Eu acho que o Rio de Janeiro é realmente uma cidade perigosa, não estou ignorando isso, mas eu acho que há certo terrorismo quando a gente vai falar da violência no Rio de Janeiro. Não que a gente vai dar bobeira, porque é uma cidade grande, é uma metrópole, então toda metrópole no mundo é perigosa. Mas eu acho que existe um pouco mesmo desse terrorismo na própria mídia, assim. Igual você falou, acho que a violência ela é proporcional ao tamanho da cidade, né? Uma cidade muito pequena dificilmente vai ter um índice muito alto de violência, e uma cidade grande tem maiores índices, né, de violência. Bom, agora vamos passar para a matéria que a Thaís fez sobre a representatividade da mulher na política. E Thaís, eu queria que você fizesse um comentário. Você acha que algum dia a gente tem a chance dessa situação de violência, não só no Rio, mas no Brasil, reverter? Olha, eu acho que reverter é muito complicado, né? Porque assim, eu acho que também acontece muito das pessoas compararem o Brasil com outros países. E eu acho que isso não cabe, porque são países com histórias muito diferentes, né? Então, assim, você virar e comparar os índices de violência do Brasil com o da Suíça, por exemplo, que é um país completamente diferente do Brasil, com uma história completamente diferente, com um povo completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, é muito complicado, né? Então, assim, pode ser, mas eu acho também que você achar que a violência vai zerar por completo é muito utópico. Né? Eu não sei se algum dia vai acabar, mas também acho que às vezes a gente acha que tem violência demais, então a gente foca em umas coisas que quando deveria estar focando em outras e esquece que os outros países às vezes não são tão maravilhosos quanto a gente acha que eles são, né? Passemos a sua matéria agora. A minha matéria, não tem vídeo, eu vou falar sobre a representatividade da mulher na política aqui no Brasil, porque, na verdade, as mulheres são 51% da população brasileira, 52% da população brasileira, 51% do eleitorado, 54% da população economicamente ativa e 64% dos estudantes nas universidades federais. E ainda assim, quando a gente fala do poder das esferas políticas, do poder legislativo e do poder executivo, as mulheres representam só 10%. Então, a gente precisa pensar por que isso acontece, né? Porque, teoricamente, esses poderes são representantes do povo. E por que eles não estão representando matematicamente também? E aí essa matéria tem uma entrevista com uma socióloga que estuda a representatividade feminina nas esferas políticas no Brasil, e ela fala um pouco mais sobre isso, o que ela pensa e como ela acha que a gente pode reverter essa situação algum dia. Não só na esfera política, né, mas a gente vê também econômica. As empresas hoje, foi divulgado um dado que 8% só de mulheres que
estão na presidência de empresas. Então a gente vê que é muito pouco ainda a mulher conseguir chegar nessa posição, mesmo nos negócios. Esses dados são dados brasileiros, mas eu acho que não é essa coisa também só na questão econômica. A gente vê isso no cinema também. As realizadoras mulheres são em número muito menor do que homens. Por exemplo, o Oscar chegou na sua... nós tivemos já 89 edições e apenas em uma delas uma mulher ganhou como melhor diretora, em 2010. Então, é algo a se discutir, é algo que a gente tem que falar mesmo. Por que essas mulheres não estão nesses cargos de chefias? Por que elas não estão realizando filmes? Por que elas não estão na política? Por que elas não são presidentes de empresas? Então, eu acho que é uma discussão muito válida que a gente tem que trazer e a gente tem que comentar mesmo. A gente tá falando aqui elas, mas é a gente, né? Claro. É só de meninas, de mulheres, e né, a gente tem que falar mais sobre isso e de... Mas eu acho também que isso tem mudado um pouco, porque hoje em dia a gente consegue ver mulheres ocupando cargos, não só cargos de empresariais, como a Isis citou, mas, por exemplo, temos mulheres taxistas, temos mulheres dirigindo Uber, por exemplo, trocadoras de ônibus, motoristas de ônibus. Então, eu acho que isso tá, assim, de uma certa forma, lentamente, mas tá, assim, mudando. Bem lentamente. Bem lentamente, eu acho que a gente tem que acelerar um pouquinho esse ritmo aí. Então, a próxima matéria, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da obesidade, foi uma matéria que eu fiz, e aí eu fiz uma entrevista com uma médica endocrinologista, a Ana, e ela vai falar um pouquinho como que as noites mal dormidas, elas podem afetar a sua alimentação e aumentar as chances de você ganhar peso, e também como que a gente pode tratar as crianças relacionadas à obesidade, as crianças que estão comendo mais. Olha, dormir mal pode, principalmente aquelas pessoas que têm a síndrome de Pickwick, né, que é a dificuldade respiratória noturna, né, noturna dos grandes obesos, eles aumentam a compulsão alimentar durante o dia, porque aumenta o mal-estar, então isso pode ser a causa do ganho de peso. E aquelas pessoas que têm uma sonolência intensa, por exemplo, podem ser portadoras de doenças tiroidianas em alguns casos. Então, sempre fazer uma investigação. Hoje nós temos a polissonografia, que auxilia bastante no diagnóstico. Em caso de doença tiroidiana, avaliação da dosagem hormonal da tireoide. Em relacionado às crianças. Incentivar desde cedo a ingesta de alimentos saudáveis, que são as verduras, os legumes, as frutas, evitar excesso de gordura saturada, que é a gordura de origem animal, e incentivar sempre a atividade física. E ficar de olho. A criança também tem sofrido muito de hipertensão, de diabetes tipo 2, e também tem a parte psicológica, né? Porque a criança, mesmo crianças bem pequenas, elas sofrem bullying na escola quando elas são muito obesas. Então, os pais terem atenção a isso para que eles se adequem melhor a uma vida adulta. Então, a endocrinologista Ana Chartoni, ela falou um pouquinho sobre como que os pais eles podem ajudar a evitar que as crianças elas se tornem tenham sobrepeso ou atinjam obesidade, que foi um dado divulgado pela OMS aqui no Brasil e pelo Ministério da Saúde, que 7,3% das crianças no Brasil estão obesas, entre 0 e 5 anos de idade. Então, foi um dado preocupante, que preocupou um pouco a Unicef. Então, é uma situação que tem que ser revertida. Então, ela trouxe um pouquinho pra gente como que os pais, trazendo exercício físico e alimentação saudável para os seus filhos desde o início, desde a infância mesmo. Eu acho que tem que ter, assim, um cuidado. Os pais devem ter, assim, em mente o que eles devem, por exemplo, botar no lanchinho da criança quando ela for para a escola. Porque chegar lá, ver um coleguinha comendo uma coisa mais gordurosa, ou tem a possibilidade de, por exemplo, ir numa cantina, comprar um hambúrguer, uma coisa assim. Eu acho que tem que conversar, tem que conscientizar desde pequeno e explicar que isso gera, sim, um grande problema, um risco de saúde. E eu acho, assim, que é incrível que coisas que a gente nem pensa que possam estar relacionadas, igual noites mal dormidas, né? A gente às vezes nem dá importância para dormir pouco, mas uma noite só, mas às vezes isso faz uma diferença imensa, acarreta essa questão de alimentação. Então, eu acho que tudo tem que funcionar no ritmo para manter a saúde no controle, né? E continuando um pouco nessa linha da saúde,
a gente fez uma matéria também sobre alergias agora, na época do verão. A matéria pode ser conferida no nosso site, Tag Notícias. E eu conversei com a dermatologista, a Vânia Pitinini, e ela estava me contando que a alergia ela é uma condição que pode acontecer de ser hereditária, mas também é uma condição que você pode desenvolver ao longo da vida e muitas vezes pode se tornar até uma bola de neve. Você começa com uma alergia e vai criando outras. E uma coisa muito legal é que esse ano, dia 23 de setembro, foi marcado como o primeiro dia dedicado à dermatite atópica, que é uma condição da pele que afeta muito a questão social, porque as pessoas elas ficam com marcas pelo corpo, é uma coceira muito intensa, então acaba afetando o convívio social, a pessoa ela se sente retraída porque as pessoas ficam olhando. Então, assim, esse dia foi dedicado à dermatite atópica, porque essas questões de pele, elas às vezes não têm a devida atenção e as pessoas sofrem muito com isso, não é muito divulgado, mas sofrem muito com isso. E agora no calor, com essa questão do protetor solar e o repelente, tem pessoas que são alérgicas até a isso. Então, a gente fica pensando como que é difícil, né? A pessoa no calor, com esse sol que tá, a pessoa não pode nem passar um protetor solar, que é pior ainda. Então, às vezes, tem que evitar de sair ao sol, ou então tem que sair com sombrinha. Então, assim, é uma coisa bem complicada, atrapalha bastante a rotina das pessoas, né? Vocês conhecem alguém assim, que sofre com alergia? Então, eu não conheço ninguém, mas eu acho que é uma questão até que tem que ser mais discutida, porque assim, eu imagino que dependendo do nível de alergia da pessoa, isso pode afetar inclusive a autoestima dela, né, e a forma como ela se porta perante a sociedade. Porque ela fica com vergonha de sair na rua, se tiver muito manchada, e aí se ela sai no sol com uma sombrinha, alguém pode olhar torto, tipo, ai, nossa, a pessoa parecendo velho, andando de sombrinha, nem tá chovendo. Então, acho muito importante que a gente discuta isso. Eu tenho rinite alérgica e conheço também que minha mãe tem alergia a produtos de cosméticos como esmalte, essas coisas. Então, até às vezes os esmaltes antialérgicos causam alergia pra ela. Então, ela ficou, tipo, anos sem poder usar esmalte nenhum. E é uma coisa bem complicada, assim, que as pessoas às vezes não têm tanta noção de como que são tantos tipos de produtos diferentes que podem causar alergia. E podem ser vários componentes, né? Borracha, látex, as coisas mais inimaginárias possíveis podem desenvolver alergia também. Né? Eu tenho alergia ao corante, então dependendo de alguns biscoitos, por exemplo, Cheetos, eu não posso comer com muita frequência. Mas essa questão que você falou de conhecer, às vezes, pessoa que sofre bastante, a minha avó tem vitiligo, então ela tem a pele toda manchada e ela não pode ir à praia, não pode ficar exposta ao sol, até mesmo com o guarda-chuva queima. Então, eu não passo por isso, mas eu acho muito triste quem sofre, porque gera preconceito, as pessoas olham torto, sim, sem contar que nem a Thaís falou, tem sim uma baixa autoestima, porque você tem que andar com um guarda-sol no meio, sabe? Então, assim, é realmente uma situação muito complicada. Então, é isso aí. O Web TV Facom fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau.